O nosso objetivo é acabar com o caos da sua empresa. Eu sou Afonso Costa. Eu sou Samuel Maputo, um executivo de capital humano e sejam todos bem-vindos a este Masterclass. E hoje nós vamos conversar sobre quais são os passos para criar uma cultura organizacional. Porque nós acreditamos que a cultura organizacional é a base de qualquer negócio, é a base de qualquer empresa. E, de alguma forma, o único jeito de você acabar com o caos na sua empresa é ter uma cultura forte. Maputo, o que você acha, ou de alguma forma acredita o que é uma cultura organizacional e que, de alguma forma, quais são os passos que, de alguma forma, os empresários, executivos precisam ter? Afonso, muito obrigado. É assim, de fato, o ponto de partida para a nossa conversa, para benefício das pessoas que vão assistir este Masterclass, tem que ser a clarificação do que nós queremos dizer com a cultura organizacional. Antes de eu definir a cultura organizacional, eu quero sublinhar que a cultura organizacional é como se fosse a identidade de uma nação. Quando nós dizemos que falamos, por exemplo, da moçambicanidade, okay? A única coisa que nos distingue como moçambicanos está na nossa cultura. Quando falamos de cultura, neste caso organizacional, estamos a falar do conjunto de normas, valores, rituais, práticas que se repetem na organização, que tornam essa organização única, okay? E identifica essa organização perante as demais. Portanto, a maneira de ser, de estar e de fazer as coisas peculiar da sua organização é, em poucas palavras, o que chamamos de cultura organizacional. O mais importante nesse processo da cultura organizacional, bem definir o melhor, é que toda empresa já tem uma cultura. Toda organização já tem uma cultura. Seja ela boa ou má, mas ela já tem uma cultura. O que precisa, de alguma forma, o executivo precisa ter, avaliar neste momento, é, de alguma forma, perceber se a cultura que ela tem, de alguma forma, é a que ela precisa, ela vai de acordo com o seu negócio, identificar os pontos errados, os pontos ruins e de alguma forma potencializar os pontos fortes e evoluir. Então, de alguma forma... Afonso, eu concordo plenamente consigo. Concordo plenamente consigo. Todas as organizações, todas as empresas têm uma cultura. Uhum. É como se qualquer equipe, okay, tem uma cultura. Neste caso, no caso das empresas, a cultura pode ser consciente, formalmente estabelecida e comunicada, quer aos colaboradores, quer aos demais stakeholders, mas também pode ser uma cultura inconsciente. Okay? Eu vou dar um exemplo de uma situação em que a empresa ou o negócio, se calhar dizer assim, pode ter uma cultura inconsciente. Quando o Afonso monta uma barraca, por exemplo, e começa a contratar mais uma, duas pessoas para te ajudar no negócio, três, quatro pessoas, ok? Este negócio aqui, chamado Barraca Azul, por exemplo, okay, vai ter a sua maneira de estar, a sua maneira de se relacionar com os clientes, a sua maneira de se relacionar entre eles, okay? Terá um conjunto de valores, por outras palavras, terá uma cultura que ninguém sentou para escrever num papel e colocar na parede. Então, essa é uma situação em que o negócio existe e nas empresas ou nos negócios de natureza familiar, isso é muito frequente. Existe uma cultura que nasce do líder ou do fundador do negócio e que até uma certa altura na evolução do negócio não está em nenhum sítio. Mas todas as pessoas que trabalham naquela empresa ou que trabalham com aquela empresa conseguem reconhecer que este indivíduo aqui é trabalhador da empresa X pela forma como fala, pela forma como faz o negócio, pela forma como trata os seus clientes. De alguma forma, quando você fala disso, né, olhou para Barraca Azul e vê minha cabeça, de alguma forma, de alguns parceiros nossos clientes que participam da Maestria Empresarial, participam em várias sessões, que de alguma forma temos
a honra, de alguma forma, de contribuir para esses empresários e executivos, existe uma coisa que são problemas, nós achamos que são problemas, que são desafios normais. Tem problemas normais, tem problemas anormais e tem problemas patológicos quando nós falamos da cultura. É engraçado isso, mas vou dar um exemplo de uma criança. Imagina uma criança dos 0 aos 2, 3 anos. É normal essa criança usar fralda, fazer xixi nas calças, fazer cocô nas calças. Eu tenho uma filha de 1 ano, e de alguma forma é normal isso. Não é estranho. Existe, de alguma forma, dentro das empresas, que é outro problema, dos 4 anos aos 7 anos. Se existe uma criança com 4 anos, 7 anos, que usa uma fralda, faz xixi, faz cocô nas calças, essa criança, de alguma forma, tem alguma coisa que não é normal. Um distúrbio. Uma coisa que é uma coisa patológica, uma doença, e que de alguma forma uma criança de 11 anos, que de alguma forma usa fralda, faz xixi e tal. Esse é um problema já grave, que precisa de um acompanhamento, precisa de um psicólogo para de alguma forma resolver essa situação. Na verdade, nós encontramos empresas com 1 ano, 2 anos, que não fazem a mínima ideia o que é processo dentro de uma empresa. Não faz a mínima ideia qual é a visão. Não faz a mínima ideia o que é, de alguma forma, valores. Quais são os valores da empresa. Os colaboradores não fazem a mínima ideia. E isso cria um impacto, desde o recrutamento dos próprios colaboradores que vão fazer parte dessa empresa, e de alguma forma os processos, o jeito que vão atender os colaboradores, aliás, os clientes, e que de alguma forma não existe encantamento com os clientes, não existe. Por quê? Esse problema parte da base, né? Que é desde o início. Que é, eu normal, eu estou criando os processos, vou criar os processos, vou estar lá, mas há outros que já estão 10 anos no mercado. E é um problema grave também para muitas organizações, que tem muita coisa com 10 anos, 11 anos, tem muita coisa escrita nos papéis, que são normas a ser seguidas, né? Nas empresas, mas a cultura em si não vivenciada. Os homens de negócios podem estabelecer a cultura organizacional e eu digo uma cultura ganhadora, ok? Porque como dissemos, todas as empresas têm cultura, algumas culturas que não ajudam no desempenho ou na produtividade das empresas. Então, como é que a empresa pode estabelecer uma cultura organizacional que contribua para a produtividade e para o sucesso da empresa no mercado? O ponto de partida, eu com base na minha experiência em processos de transformação em cultura organizacional, posso falar aqui de 7 a 8 elementos ou passos principais. O ponto de partida, Afonso, é a definição da visão, ok? Quando a empresa precisa definir, ok? Não só a sua visão em termos de o que valor vai agregar na sociedade, na comunidade de uma maneira geral, okay? Que problema vai resolver, mas também clarificar que tipo de organização é que a minha empresa pretende ser. Okay? Eu vou dizer uma coisa. Eu posso definir a minha organização ou a minha empresa Baraka Azul, okay? Como uma organização que vai ganhar em todos os processos, que vai ganhar em tudo e a todo custo. Okay? Se eu digo que vou ganhar em tudo e a todo custo, tudo o resto que nós vamos fazer na minha empresa tem que conduzir, tem que ser consistente com essa filosofia de que aqui é ganhar, 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 não interessa o resto. Então, é preciso definir que tipo de organização, que tipo de empresa que nós queremos ser, como é que queremos ser conhecidos pelos colaboradores, pelos nossos fornecedores, pelos nossos clientes e por todas as outras pessoas que entram em contato conosco. E eu costumo dizer que não existe uma cultura forte sem uma ambição forte. É um ponto importante que o Maputo está a referenciar, que é o primeiro passo que, de alguma forma, a coisa principal, que é a visão, a definição da visão. Se você não entende o que é visão, você pode entender a visão como a ambição da sua empresa, onde que a sua empresa quer chegar, qual é o ponto de chegada. Você está aqui neste momento, talvez, faturando 1 milhão, ou seja, 500 mil, ou seja, 100, 10 mil meticais, ou
ou ainda não começou a faturar, ou está engrenando no mundo empresarial ainda, mas qual é o ponto de chegar? Qual é esse ponto? Como que de alguma forma, e de alguma forma isso vai guiar a sua empresa? Sim, é basicamente isso que eu queria comentar, que era, olha, a cultura forte é guiada pela ambição forte. É louco isso. Absolutamente. Absolutamente. E ligado a essa missão e visão forte, Afonso, está também um conjunto de valores, ok? Que serão consistentemente observados em tudo o que a organização faz, ok? Quando falamos de valores, não estamos a falar de dinheiro, ok? Estamos a falar daquele conjunto de regras, ok? Maneira de ser, maneira de fazer negócio que vai ser inegociável, não sei se essa palavra existe, ok? Aquilo que a sua empresa não negocia no trato com os colaboradores, com fornecedores e outras pessoas. Muitas empresas têm, por exemplo, um valor como parceria, mas você tem que perceber o que significa essa parceria. Okay? Parceria, para ti, Afonso, pode significar que quando precisar de alguma coisa pode girar uma pulso, ok? Mas para mim, parceria significa um por todos, todos por um, ok? Em que eu me sacrifico, okay? Contribuo com o meu melhor para ajudar o teu negócio e tu também contribuis com a tua melhor parte, com o teu melhor saber para ajudar a crescer o meu negócio. Então, este é um aspecto, os valores são o segundo elemento fundamental na jornada da definição da cultura organizacional. Claro, e uma coisa importante nos valores, que bem referenciou, e de alguma forma deu alguns exemplos dos valores, que é a parceria. É muito importante entender que valores são que nem sinais de trânsito, que vão nos norteando, né? Há momentos que nós temos que acelerar, há momentos que nós temos que reduzir, há momentos que nós temos que parar. Os valores são esses sinais de trânsito que de alguma forma vão guiar o nosso negócio. E muitas das vezes encontra, eu costumo dizer, a empresa é o reflexo do dono. Encontra um empresário ou executivo, não faz a mínima ideia de quais são os valores dele pessoal, como empresário, como executivo. Então, nós falamos de valores, por exemplo, nós falamos de alguma forma, conforme mencionou, accountability, confiança, são alguns valores. Valores são aqueles que vão te conectar com as pessoas certas, de alguma forma, ao longo desse processo. De alguma forma, vai contatar as pessoas certas. De alguma forma, na Masterclass que vamos gravar na próxima, vamos falar mais sobre essa parte de recrutamento. E, de alguma forma, isso vai lhe ajudar a identificar as pessoas certas para o seu negócio. Porque negócio não é apenas negócio, é relacionamento. Liderança é relacionamento, é relacional. Então, isso de alguma forma é acompanhado com seus valores. E existe uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acredito que o Maputo vai mencionar, vai argumentar melhor, que é a missão. E de alguma forma, como nós vamos atingir aquela ambição ali? Guiado por esses valores, como que nós vamos chegar nessa ambição de tornar-se high master, tornar-se uma empresa de excelência, tornar-se uma empresa que de alguma forma seja excelente. O que os nossos clientes vão sentir quando falam de nós através desse processo que nós vamos definir na nossa missão e que de alguma forma que possa de alguma forma atingir aquela visão. Quais são os passos para a implementação da cultura? Já falamos de primeiro você tem que clarificar a visão, ok? Segundo, clarificar os seus valores. O terceiro elemento, o terceiro passo é definir quais são os pilares da cultura que eu quero para a minha organização. Quando falo de pilares, estou a falar de, normalmente, quando nós definimos a cultura, podemos resumir os pilares em 3, 4 elementos principais, ok? E tanto o líder como qualquer colaborador possa referir com facilidade. Eu vou dar exemplo de um pilar para a cultura organizacional. Numa instituição, por exemplo, definimos como um dos pilares inovação. Okay? O que estamos a dizer é que em tudo aquilo que nós fizermos na nossa organização, okay, encorajamos e recompensamos
soluções completamente fora de caixa, inovadoras, ok? Encorajamos o risco, encorajamos a experimentação, ok? E encorajamos tentativa e erro. Está a ver que eu falei de inovação, mas os aspectos, o detalhe, é muita coisa que nós queremos dizer com a palavra inovação. Por isso nós dizemos que inovação, neste caso, seria um dos pilares do nosso comportamento, desculpa, da nossa cultura. Podia referir, por exemplo, como outro pilar da nossa cultura, por exemplo, fazer já. Okay? Significa que quando há uma encomenda, quando há um pedido de um cliente, quando há uma necessidade que o departamento ao lado pediu, você vai agir e não vai deixar as coisas para fazer amanhã. Ou não vai deixar para outra pessoa fazer quando você pode resolver. Okay? E na minha experiência de implementar ou coordenar processos de transformação cultural, este momento de definir quais são os pilares que vão nortear a nossa cultura, recomenda-se um envolvimento dos próprios colaboradores. Eu vou lhe dizer porque, Afonso, a cultura vai ser vivida e praticada pelos colaboradores. Já foi pesquisado e se conclui que qualquer pessoa tem maior propensão a cumprir aquilo que ele participou na definição do que a cumprir alguma coisa que alguém lhe impôs. E daí que nós... E daí que eu mencionei que existem várias organizações com normas escritas e tudo mais, que os colaboradores não vestem a camisa daquela empresa, porque elas não se identificam com aqueles valores, não se identificam com aqueles pilares impostos por lá. Então, de alguma forma, concordo consigo plenamente que a participação dos colaboradores na elaboração da cultura, envolvendo os colaboradores, é muito importante para o engajamento dos mesmos, que de alguma forma sintam-se envolvidos na construção da empresa. Plenamente. É assim, num dos processos científicos envolvidos, nós tivemos esta questão. Okay? Estamos a construir uma unidade de produção completamente nova, com tecnologia de ponta, e nós nos perguntamos, okay? Qual é a única coisa que pode destruir este investimento todo? E nós percebemos que é a cultura. Se nós não mudássemos a nossa cultura, aquele investimento de tecnologia de ponta podia ser dado esgoto abaixo em muito pouco tempo. E nós dissemos, olha, nós queremos construir, queremos que esta seja uma fábrica de classe mundial. E nesse espírito de envolver os colaboradores, aqueles que vão viver a cultura, fizemos uma coisa. Organizamos um evento em que chamamos colaboradores de diferentes departamentos. E o CEO começou pela recapitulação da visão, missão e valores da empresa, que toda a gente já conhecia. E depois disse, olha, como equipe de liderança, como comissão executiva, nós decidimos que a nossa futura fábrica tem que ser uma fábrica de classe mundial. Agora, eu chamei vocês aqui para vocês me dizerem o que é que vai significar ser uma fábrica de classe mundial. Está vendo o que está acontecendo? É que no lugar de ser a direção a definir olha, os pilares da nossa cultura daqui para frente vão ser A, B, C, D, o CEO colocou a bola nas mãos dos colaboradores. Nós queremos ser uma fábrica de classe mundial, certo? Todo mundo diz sim. Queremos ser de classe mundial. Então ele diz, olha, agora me explique, me digam o que significa sermos de classe mundial. Uau. E o resultado foi interessante, Afonso. O resultado foi interessante. Queres que eu diga qual foi o resultado? Diga. Não, é assim. O resultado é que os colaboradores não só definiram o que significa fábrica de classe mundial, como foram mais além, a definir que comportamentos é que cada um de nós, cada um dos colaboradores no seu dia a dia, onde estiver a trabalhar, que comportamentos devem mostrar para que serão consistentes com este objetivo
de uma cultura, de uma fábrica de classe mundial. Portanto, os colaboradores desceram da definição dos pilares, desceram para comportamentos específicos. Porque é fácil pôr, nós somos uma empresa caracterizada por inovação. É fácil pôr isso, escrever nos websites e nas revistas da empresa. Mas o mais importante é o que é que vai acontecer no dia a dia, que vai mostrar aos seus clientes, que vai mostrar aos acionistas, que vai mostrar aos seus parceiros que você é uma empresa inovadora. São comportamentos específicos, atos específicos. Uma empresa inovadora e os comportamentos diários espelham, os seus comportamentos diários espelham inovação. Tu não precisas de dizer a ninguém que nós somos inovadores. As pessoas vão dizer que a empresa do Afonso, a Master Academy, é extremamente inovadora, porque estão a observar. Já indo para a finalização do nosso Masterclass, existe um pilar também que, de alguma forma, deve ser o centro disso tudo que nós mencionamos, Maputo, tudo, todos nós comentamos ao longo, que é o cliente. Porque não basta, de alguma forma, definir uma ambição, ter uma ambição gigantesca, ter essa estrutura toda, se de alguma forma você não sabe quem é o seu cliente. Porque, de alguma forma... Se você não sabe quem é seu cliente, é melhor você fechar a loja. E infelizmente... Não, mas não, eu estou sério. Entenda que existe nesse momento que estamos a falar. Eu acredito que o executivo que está lá do outro lado nos acompanhando vai se identificar. Existe o one-man show, existem empresas que fazem tudo. Uma coisa que acho que nós conversamos há dias, Maputo, é que de alguma forma isso faz parte do nosso quebra-cabeça. Não basta simplesmente ser uma oportunidade, porque nós vamos faturar 1 milhão, 2 milhões. Mas isso faz parte do nosso quebra-cabeça. Isso faz parte do nosso goal, faz parte do nosso objetivo. Mas neste momento no mercado, existem empresas que não fazem tudo. Se você olhar o sistema de marketing deles, eles querem todo pescado na mesma rede. Eles querem tudo que é oportunidade na mesma rede. Eles querem tudo que de alguma forma vai trazer alguma moeda ali. E o que acontece no final? Pode ser uma empresa inovadora, com jovens, dinâmica, seja uma empresa com pessoas engajadas e tudo mais, mas ela vai se perder ao longo do caminho. Absolutamente. É porque ela não tem um cliente definido. E eu acredito que o cliente deve ser o centro do negócio, deve ser o centro disso tudo. A ambição que nós vamos ter, a visão, a missão, os valores, e que de alguma forma vão conectar junto com o nosso cliente. E eu acredito que isso de alguma forma vai nos ajudar melhor a definir a nossa missão, vai nos ajudar melhor a definir os nossos pilares, conforme o Maputo mencionou, vai nos ajudar a definir melhor quais são os valores, porque se você quer atender os executivos, quer atender os empresários, não vai ser os mesmos valores que você quer atender as massas. Os valores, de alguma forma, ter lá comprometimento, confiança e tudo mais. Mas os valores são mais exigentes que os outros. Os outros, de alguma forma, pode chegar, por exemplo, desculpa cortar, existe uma coisa que deu um exemplo de uma barraca azul. Na barraca azul, é normal entrar 5 clientes a perguntar se você está vendendo roupa, a perguntar quanto é essa peça de roupa. E outros experimentarem até não comprarem. Chegaram a experimentar uma camisa branca, e eu fui vendedor de roupa e sei muito bem disso, e não compraram. Eu vou vendedor de pão. Exatamente. Então, enquanto existe, por exemplo, um público que é mais exigente, que são esse público, por exemplo, os executivos, os empresários. O empresário, se não gosta dessa camisa, vai te falar na cara, não gostei dessa camisa. É uma porcaria. Mas se gostou, vai falar, eu quero 10 dessas. Qual é o processo dolorido? É atender as 100 pessoas que vão experimentar as minhas camisas, não comprar, ou de alguma forma, uma pessoa que vai me falar que isto não se adequa no meu perfil,
mas eu quero isso. E você entregando o que ela quer, realmente ela vai adquirir e de alguma forma. Então, existe uma diferença na definição do cliente que vai de alguma forma lhe ajudar a definir melhor quais são a sua ambição, a definir visão, a definir valores, missão e esses pilares que o Maputo estava a trazer aqui. A mesma inovação que você vai trazer para as massas não é a mesma inovação que vai trazer para o Maputo. Não é? Yeah. Então, Afonso, é assim. Eu acho que o Afonso está trazendo uma perspectiva interessante. A definição do cliente, okay? E Afonso tem ajudado muitos microempreendedores nesse aspecto. No processo de definição do seu plano de negócios, uma das primeiras coisas que você tem que definir é qual é o segmento de mercado que você quer servir. Esse momento aqui, essa etapa de definir o seu segmento, definir o seu cliente, é fundamental porque, como o Afonso disse, não há nenhuma empresa que pode servir a todos os clientes do país. Okay? Os clientes são diversos, têm necessidades diferentes, e não é possível uma única empresa atender ou satisfazer a todos eles. Mesmo, eu vou dar um exemplo de uma empresa que produz algo que quase toda a gente come, o pão. Mesmo uma panificadora não pode produzir e vender pão para todas as pessoas. Tem que definir o pão que eu vou fazer é para que tipo de clientes, para que segmento de clientes, ok? E em função disso, ok? Em função disso estão todos os outros processos. E uma das coisas que eu não mencionei aqui é que um dos elementos, uma das etapas da definição de cultura organizacional é alinhar os processos e os sistemas com aquilo que nós queremos ser como empresa. Então, se você já identificou o seu segmento de mercado, quando você se identifica como uma empresa caracterizada por inovação ou por criatividade ou um outro pilar na sua cultura, tem que contextualizar isso. O que é inovação para o meu cliente, para o segmento que eu escolhi? O que é, por exemplo, customer centricity ou para este segmento? O que é customer ou foco no cliente para o segmento X e o Afonso está atender? Então, este é importante e isso vai determinar que, a nível da cultura, quando vais estabelecer quais são os comportamentos específicos que os seus colaboradores devem mostrar no dia a dia, neste aspecto de foco do cliente ou no aspecto de inovação, vão ser diferentes da minha empresa, massas ou grassroots, e da sua empresa que foca, que serve a executivos. Maputo, nós chegamos ao final dessa masterclass que de alguma forma é interessante, é uma das conversas incríveis e que de alguma forma nós vemos já ajudando, contribuindo para as empresas, empresários a participar, a acabar com o caos nas suas empresas. E eu vou resumir de uma forma simples o que nós conversamos aqui. Posso dizer uma coisa só, Afonso, antes de encerrarmos a conversa? É assim, eu venho de escola como formador, ok? E como formador, já fui exposto a situações em que tive que treinar camponeses que não sabiam ler e escrever. E eu aprendi o poder da visualização. No aspecto da cultura organizacional, visualização é extremamente importante. O que significa visualização? Significa, okay? Se você pode desenhar, ou as pessoas envolvidas no processo da definição da cultura, se podem desenhar, se podem montar uma peça de teatro, uma sátira, ok? À volta da sua cultura organizacional, é muito mais fácil as pessoas reterem e se lembrarem disso. E o outro aspecto, Afonso, que eu acho que precisamos de sublinhar, okay? Escrever com letras maiúsculas, tamanho 72 e a vermelha em bold, é o papel da liderança. Tudo que nós vamos a falar aqui, Afonso, se resume numa palavra só: liderança. Podemos formular cultura organizacional que impressiona os acadêmicos e outros leitores, mas é preciso que os líderes, no seu comportamento diário,
nas suas ações diárias, nas suas palavras, demonstrem e premiem comportamentos consistentes com a cultura que foi definida. Uau, Maputo, é incrível. Eu vou tentar resumir de uma forma mais simples, direta, tudo que nós falamos aqui nesses 30 minutos. Eu vou resumir de alguma forma em 4 linhas ou 5 linhas. Durante a nossa conversa nesse Masterclass, que de alguma forma, junto com o Maputo, nós falamos que os passos para você criar uma cultura organizacional forte, você precisa primeiro de uma visão, precisa de missão, precisa de valores. Valores são comportamentos que as pessoas têm ou devem ter dentro da sua empresa para que atinjam os seus resultados. E, de alguma forma, nós trouxemos alguns pilares que o Maputo mencionou, que é a inovação. E tudo isso alinhado aos processos, aquilo que, de alguma forma, a empresa quer, quais são os procedimentos. E defina as prioridades, né? Deixa bem claro para os seus funcionários quais são as prioridades da empresa, quais são os planos da empresa. Envolva seus colaboradores, envolva de alguma forma para eles sentir-se engajados, sentir-se parte da empresa, que possam vestir a camisa, conforme de alguma forma, um dos nossos clientes implementou isso, teve resultados, porque os funcionários sentiram-se parte da empresa, porque outros sentiam-se fechados. Lembra-se, Maputo, na maestria empresarial, nós tivemos um caso desses. Então, envolva seus colaboradores. E tudo isso, conforme o Maputo bem falou, tudo isso alinhado com uma liderança forte, trabalhando com a equipe, reforçando as prioridades. Nota, delegar não é delargar. Então, é muito importante envolver os funcionários, os colaboradores, mas participando também. E tudo isso alinhado você vai ter uma cultura forte, orientada para os resultados. E essa cultura que, de alguma forma, nós queremos deixar para a sua organização, para a sua empresa, que possa atingir os resultados e que saia do caos. Existe uma ferramenta incrível que o Maputo deixou aqui. Não sei se você anotou essa ferramenta, que é a visualização. Ajude os seus funcionários, seus colaboradores, arranja 30 minutos, 1 hora com seus colaboradores. Pega o Flipchart, ajuda eles a desenhar, a visualizar onde a empresa onde deve chegar ou precisa chegar, e de alguma forma quais são os comportamentos a melhorar. E uma coisa muito importante, voltamos a referir a liderança, o papel da liderança. Esta foi mais uma Masterclass, a primeira Masterclass que vem mais, e que junto com Maputo nós vamos desmistificar os segredos do negócio sobre carreira, liderança e foco, disciplina, os pontos que você precisa melhorar para acabar com o caos na sua empresa. Maputo. Muitíssimo obrigado, Afonso, para as pessoas que nos assistem, é só dizer que estamos aqui para mais sessões como esta. Então entra no site da High Master Academy, veja essas sessões e contamos com o vosso feedback para podermos continuarmos a fazer o trabalho, e estamos animados e pode contar conosco para o processo de crescimento do seu negócio.